Olá, seja muito bem-vindo à capela, seja muito bem-vindo à igreja para quem não gosta de igreja. É muito bom ter você conosco, é muito bom ter você no nosso espaço, nos assistindo e presenciando tudo o que acontece aqui. Eu te convido a você, que é de Volta Redonda, a nos conhecer. Vai aparecer na sua tela o endereço e eu convido, vem cá, vem fazer parte da nossa família, vem conhecer a nossa casa. Eu tenho certeza absoluta que faremos de tudo para que você se sinta em casa e se sinta acolhido aqui. Já você que é de longe, de outra cidade, de outro estado, outro país, entre em contato conosco através das nossas redes sociais, através do nosso canal no YouTube, nosso Instagram, nosso Facebook. Nós faremos de tudo para que você seja acolhido e para que possamos entrar em contato com você. Bem, enfim, agora sem mais delongas, vamos para a palavra. Hoje separamos uma palavra muito especial da parte de Deus para você. Espero que essa palavra mexa com você, que essa palavra te acrescente coisas boas e que você comece bem uma semana, que amanhã, segunda-feira, você comece renovado com novas energias para dar um start na sua vida. Vamos lá. Semana passada, a gente começou essa minissérie para preparar o nosso coração para o nosso aniversário, para a gente entender quem nós somos mesmo enquanto igreja. E eu achei importante a gente falar, a gente usou até aquela paródia da música do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar, usando essas ilustrações para dizer que às vezes a gente precisa ser flexível, que a gente precisa desenvolver persistência. Enfim, vai estar no YouTube se você não esteve aqui, vale muito a pena ver, porque talvez essa seja a série ou a tríade de mensagens, né? Tríade, não, como é que é? A trindade de mensagens, olha só que beleza. A trindade de mensagens, ou a trilogia, como o pessoal diz em filme, talvez uma das mais importantes para quem quer caminhar conosco enquanto igreja. Eu acho que chega uma hora que você está visitando a igreja, chega uma hora que você fala assim, é aqui que eu vou chamar de casa, é aqui que eu vou ser família, e é aqui que eu vou desenvolver meu chamado. Se esse for o seu caso, eu acho importante você entender isso que a gente está falando. Para que você vai se decepcionar lá na frente, tá? Já vou te alertar. Alguém vai te decepcionar, alguém vai ser sem educação com você, vai acontecer. Mas quando isso acontecer, você não vai se desestabilizar, porque você vai entender o propósito. E essa mensagem que eu vou compartilhar com vocês hoje é uma mensagem que, para ser bem sincero, é uma daquelas mensagens que as pessoas perguntam assim, quanto tempo você demorou para preparar essa mensagem? A vida inteira. Não foi 4 horas ou 8 horas semana passada, a vida inteira, porque essa mensagem é uma mensagem que faz parte da minha identidade. Eu nunca preguei essa mensagem, mas eu falo sobre isso todo dia. Quando eu acordo de manhã, é a única coisa que eu penso. Então, hoje, muito provavelmente, a gente vai ter que publicar 2 mensagens, porque de noite, muito provavelmente, não vai ser igual de manhã. E aí, enfim, todos esses problemas vão acontecer. Mas eu quero compartilhar essa mensagem contigo, com essas coisas que estão dentro do meu coração. A programação para hoje é o seguinte. Eu vou compartilhar algumas coisas que eu aprendi sobre propósito de vida, por que eu acho que é importante você descobrir o seu propósito. O título da mensagem, que a gente já fez fazendo propaganda há um bom tempo, é um negócio que mexe comigo. Quando as pessoas se perdem do seu propósito, elas tropeçam nos prazeres da vida. Então, se você não tem propósito de vida, você vai ficar agarrado nessa roda de hamster aí, tentando satisfazer prazeres da sua vida. E aí, logo depois disso, eu vou ler um texto, que eu confesso para você que não é o meu texto mais decorado, favorito. Eu já falei para muita gente, meu texto favorito, Romanos 1,16. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, primeiro do gentil, primeiro do judeu, depois do gentil. Esse é o meu favorito, não tem vergonha do Evangelho. Mas esse texto que a gente vai ler hoje é um texto que mexe comigo, porque é um texto que, assim, se não causa admiração na pessoa que escreveu esse texto, ou a pessoa que estava vivendo esse texto, é um texto que vai te fazer, pelo menos, ficar perplexo. Como que pode alguém viver uma vida dessa maneira? Então, essa é a ideia dessa mensagem. E aí a gente vai tirar 5 lições aí desse texto muito rápido, tá? Então, a gente vai começar com a vida de Paulo. Para quem gosta do Paulo, Paulo é um cara que me inspira porque ele tinha propósito de vida. Eu sei que a gente deveria falar assim, quem é a pessoa que mais te inspira? Jesus. Não, mas aí Jesus é o concurso. Jesus não tem como colocar na competição. Se fosse para escolher um personagem, você fala assim, cara, eu queria conhecer alguém. Eu tenho vários ídolos. Eu queria poder ter conhecido várias pessoas, tanto no esporte quanto na igreja, no reino de Deus. Alguns já morreram, eu tinha alguns sonhos, né? Eu queria apertar a mão do Billy Graham e tal. Enfim, alguns ainda estão vivos. Mas se tem um cara que quando eu chegar no céu, né, se é que a gente chega lá, vai para lá, sei lá o que acontece, mas enfim, se quando eu chegar nessa fase, se Jesus falar para mim assim, quem que você quer conhecer? A primeira pessoa, sem dúvida nenhuma, Paulo.
Tem gente que fala assim, eu quero conhecer Adão e Eva para descobrir por que eles fizeram sofrer isso tudo aqui, né? Mas na minha concepção, quem que você quer conhecer? Paulo. Eu quero ir lá perguntar para ele como que ele conseguiu viver essa vida. Ele me inspira porque ele tinha propósito, e olha só, o propósito dele era muito claro, antes e depois de Jesus. Quando Paulo se encontra com Jesus, obviamente ele se encontra com o Evangelho, ele tem uma revelação, ele se converte. Mas antes dele se encontrar com Jesus, Paulo já tinha um propósito muito claro. Paulo perseguiu os cristãos. Ele era inimigo da igreja. Paulo era judeu e ele se classifica, tipo, o melhor dos judeus. E olha o contraste. Quando ele está falando do currículo dele, para os coríntios, por exemplo, ele fala, cara, de judeu eu entendo. Eu sou um dos melhores. Ensinado aos pés de Gamaliel, não tenho falha nenhuma, cumpri toda a lei. Cara, enquanto ele não conhecia Jesus. Depois que ele conhece Jesus, ele fala, dos pecadores eu sou o pior. Olha a diferença. Mas antes, Paulo já tinha um propósito, tanto que quando a gente lê Atos, por exemplo, que é por onde a gente vai passear hoje, no capítulo 9, se eu não me engano, acontece o primeiro martírio, depois de Jesus, obviamente, né? O primeiro martírio de uma figura da igreja, chamada Estevão. E quando Paulo conta essa história para Lucas, que escreve o livro de Atos, ele fala, eu estava dando ordens para que Pedro fosse apedrejado. Tamanho era o zelo de Paulo. Paulo carregava... Estevão, quem que eu falei? Pedro. E quem que é? Não, brincadeira, não vou fazer esse negócio de chave, não. Você vê como que eu estou empolgado, né? Mas vocês estão entendendo, está entendendo? Paulo era um cara muito... Ele tinha muito claro o propósito de vida dele. Ele fazia aquilo achando que estava fazendo para Deus. Achando que estava abafando. E aí, quando ele se converte, parece que ele subverte tudo na vida dele para servir a Jesus. Paulo é um cara que me inspira, porque ele tinha uma vida com propósito. Para compartilhar um pouco da minha história, se você já ouviu essa história, você vai ouvir de novo, não faz mal, mas se você não ouviu, você vai ouvir pela primeira vez. Quando eu vim para cá, para o Brasil, eu estou no Brasil há 6 anos. Cheguei em outubro de 2015. Cheguei no meio de outubro, dia 17 de outubro, se eu não me engano. No dia 31 de outubro, a gente fez a primeira reunião da capela. Tinha sido anunciado no Facebook. Vou começar uma igreja para quem não gosta de igreja. Não fazia a menor ideia do que eu estava falando. Hoje, olha, que coisa, né? Aleluia, glória a Deus. Hoje é 17 de outubro, fazem 6 anos, então. Eu cheguei aqui, e quando eu vim, para você ter uma ideia, Deus começou a falar comigo, e eu não estou falando de voz audível, nada disso, estou falando de começar a me dar algumas dicas de que eu ia voltar para o Brasil em 2011. Eu cheguei em 2015. Eu fui embora do Brasil em 2007. Fui para morar fora, na Nova Zelândia, inicialmente. Eu e minha esposa, nós trabalhamos muito duro, às vezes em 3 empregos ao mesmo tempo. A gente bateu o recorde de tudo na Nova Zelândia. Nós fomos um dos primeiros brasileiros a chegar na Nova Zelândia, na nossa época, obviamente, claro que já devia ter brasileiros lá antes, mas a gente não conhecia ninguém, não tinha nenhum amigo. Nós fomos um dos primeiros a tirar visto de trabalho legal na Nova Zelândia, que é um detalhe interessante para quem mora fora. Nós fomos um dos primeiros, se não o primeiro casal a ter residência na Nova Zelândia. Nós ajudamos a plantar a igreja de brasileiro na Nova Zelândia, não me pergunte como é que foi, porque foi terrível. Né? Plantação de igreja de brasileiro fora do Brasil é o negócio mais estranho que existe, mas aprendi muita coisa. A gente se tornou cidadãos da Nova Zelândia em menos de 6 anos, o que é um recorde, ninguém faz isso, foi tudo muito rápido, só a mão de Deus. Eu não tinha a menor pretensão de voltar para o Brasil, menor. Quando eu saí do Brasil, meu pai falou o seguinte, se eu morrer, não volte. Porque quando você chegar aqui, eu já estarei enterrado. Porque demora quase 24 horas para viajar de lá até aqui, e aqui no Brasil as coisas são muito rápidas. Pra você ter ideia de como eu fui embora. Eu fui embora determinado a nunca mais voltar. Nós passamos 3 anos sem voltar para o Brasil. A gente não veio no Brasil. E quando veio, bateu o pé aqui e já queria voltar. A gente se deu muito bem, depois que a gente se naturalizou, eu tinha bons empregos, a Analine tinha ótimos empregos, a Analine trabalhava no banco, era o sonho de qualquer brasileiro. Depois do sonho de qualquer brasileiro, eu trabalhava numa empresa que ajudava a igreja. Então, eu recebia para viajar à Nova Zelândia, o país mais bonito do mundo, ajudando a igreja. Você tem noção do quão bem nós estávamos? Muito bem, muito bem. Eu estava exercendo o meu propósito, estava tranquilo, estava falando de Jesus. Apareceu uma oportunidade para eu ir para a Austrália, o que também é fantástico. Fui para a Austrália, ganhava muito bem. Se a gente fosse falar em termos de números, de figuras, eu morava numa casa com 5 quartos, dividindo com uma outra família, uma mansão praticamente, pagava $200 por semana e ganhava 1.000 por semana.
Eu ganhava aproximadamente R$ 250.000 por ano. R$ 250 mil. Você tem noção de quanto dinheiro é isso? Eu acho que nunca mais na minha vida eu vou ganhar esse dinheiro. Era muito dinheiro. Eu estava bem, financeiramente, psicologicamente, espiritualmente, eu estava muito bem. Até que em 2011, Deus começou a falar, você vai voltar para o Brasil. Você vai voltar para o Brasil. E eu fui negando, para encurtar a história. Quando deu perto de 2015, a gente organizou as coisas. Outro dia eu posso contar essa história com mais detalhes. E voltamos para o Brasil. Por que você voltou para o Brasil, Pedro? Por causa de família? Não. Por que você voltou para o Brasil, Pedro? Você estava com saudade? De sacanagem, né? Não. Pedro, por que você voltou para o Brasil? Você gosta do Brasil, Pedro? Não. Pedro, você está feliz? As pessoas me perguntam, você está feliz hoje, Pedro? Não. Estou sendo sincero para você. Por que você está aqui até agora? Porque não é sobre felicidade, é sobre propósito. Eu sei o que eu vim fazer aqui. Desde lá da Nova Zelândia, desde 2011, quando Deus falava comigo e ia trabalhando no coração da minha esposa, porque quando ela casou comigo, ela foi clara comigo. A única coisa que eu não quero ser é esposa de pastor. Deus tem uma maneira interessante de lidar com as pessoas, né? Não é o que você quer, minha filha. Mas, enfim. Eu só voltei para cá porque eu tinha um propósito muito claro. E eu lembro que assim que eu voltei, a gente tinha anunciado que ia fazer essa reunião na casa do meu sogro. Fiz a primeira reunião, tinha 17 pessoas. Na primeira reunião, fiz 2 cultos. Fiz um culto, aí chegou mais 6 pessoas, depois fiz outro culto. Enfim, quando acabou, na terça-feira, dia 19 de outubro, eu sentei para conversar com um amigo meu daqui da região, pastor também, não preciso falar nomes, e eu falei, cara, eu te conheço há muito tempo, você tem tudo a ver com a capela. A capela nem existia, você tem tudo a ver com a capela. Quero te convidar para você vir trabalhar comigo, vamos unir forças, vamos trabalhar juntos. Aí ele falou para mim assim, cara, você sabe que na denominação onde eu congrego, não posso dar muito spoiler, senão vocês vão descobrir quem é, mas você sabe que na denominação onde eu congrego, a gente vive de propostas. Então, faça a sua proposta. A gente estava na mesa do shopping, eu me lembro como se fosse hoje. Eu virei para ele e falei assim, a minha proposta é que você entenda o seu propósito. Porque se você vive de proposta, qualquer proposta melhor te tira do seu lugar. Mas se você vive por propósito e de propósito, nada te tira de lá. Então, se o seu propósito for vir para a capela, você vem. Se não for, você fica onde você está. Eu devia ter feito uma proposta, né? Que ele viria. Ele não veio. Mas desde aquele dia eu era muito claro. Eu sabia o que eu estava fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Às vezes as pessoas ficam preocupadas, né? Pô, mas as coisas estão meio soltas. Então, calma. Se você não está entendendo, é porque Deus está caprichando. É um ditado que eu aprendi. Então, tem algumas coisas para compartilhar com você sobre propósito, antes da gente entrar no nosso texto bíblico. Primeira coisa que eu vou falar para você é o seguinte, não viva a sua vida à toa. Não viva a sua vida à toa. Tem muita gente que está vivendo à toa. Acorda de manhã e não sabe por que acordou. A vida aqui é muito curta. A gente vive 60, 70, 80 anos, se for sortudo. Tem muita gente que do nada, assim, jovens, quantos de nós aqui não perdemos pessoas por Covid? Ou por algum acidente? Jovens, não viveram nada. A vida é curta. Cada segundo que passa na sua vida é precioso. Todo dia, quando você abre os seus olhos, você recebe de presente 86.400 segundos. Você precisa contabilizar cada um deles. Como o profeta diz, me ensina a contar os meus dias, porque eles são maus. Você precisa aprender a contar os seus dias. O que é contar os seus dias? É fazer valer a pena cada segundo que você vive. Tem muita gente que está desperdiçando a vida assistindo Netflix. Assistir Netflix é ruim? Não. Às vezes você precisa de um descanso. Mas 4 horas de descanso por dia vendo Netflix? Tem muita gente desperdiçando a vida no celular. Culpado. Tem muita gente desperdiçando a vida, ficando estressado com coisa que não é importante. Culpada. Só para mim essa mensagem hoje. Não viva a sua vida à toa. A vida é muito curta. Segundo, não confunda a sua missão de vida com o seu meio de vida. Não confunde a sua missão de vida com o seu meio de vida. Todos nós temos uma missão em comum, que é apontar para Jesus. É o jeito que a gente encontrou aqui na capela de articular essa missão. Mas você pode dizer como você quiser, glorificar Deus, dar glória para Deus com a sua vida, independente do que for. Todo mundo tem uma missão em comum. Mas, pasmem, todos nós temos uma missão em particular também. Deus tem um plano na sua vida. Já ouviu isso alguma vez? Alguém falar para você? Deus tem um plano na sua vida. O que você está fazendo com ele? O que você está fazendo com esse plano? Está esperando os dias passar?
Muita gente confunde a missão com o meio de vida. Talvez você não tenha clareza na sua missão, e é importante que você descubra a sua missão, tem várias ferramentas para isso, eu posso compartilhar um pouco aqui rapidinho depois, mas as pessoas confundem, porque ela é forçada a fazer uma faculdade, e hoje a gente escolhe faculdade por aquilo que dá dinheiro, não por aquilo que nos preenche, e aí a pessoa fala assim, qual é a sua missão de vida? Eu sou advogado. Não, talvez seja a sua missão de vida, mas na maioria das vezes, o sou advogado, a resposta da pessoa é a seguinte, isso aqui é o que eu faço para ganhar dinheiro, todo dia, mas não é minha missão de vida. É aí que mora a depressão e infelicidade. Aí também, né, eu não sou psicólogo, eu não posso dar um diagnóstico aqui, mas é aí também que mora. Por que as pessoas estão entrando em depressão? Por que as pessoas estão tendo crise de ansiedade? Porque acorda todo dia para fazer um negócio que não foi feito para fazer. Missão de vida é uma coisa, meio de vida é outra. A diferença de propósito e trabalho, a gente pode colocar desse mesmo jeito. Trabalho é o que você recebe para fazer. Propósito é o que, se precisar, você paga para fazer. Você paga, tira do bolso para fazer. Isso é propósito, isso é missão de vida. Outra coisa, e eu sei que isso que eu vou falar aqui agora parece um trocadilho, e semanticamente falando é a mesma coisa, mas entenda o que eu vou te dizer, leva isso para o seu coração, anota se você quiser anotar. Propósito não se encontra, propósito se descobre. O que você quer dizer com isso, Pedro? Eu falei para você, semanticamente é a mesma coisa. Propósito não se encontra, se descobre. Tem muita gente procurando propósito do lado de fora, é externo. Propósito não é externo, é interno. Foi colocado em você aí antes de você nascer. O Salmo 139 diz que Deus te conhece antes que você fosse formado no útero da sua mãe. Deus tem uma missão para você, escrita, clara, declarada, antes de você começar. Cabe a você descobrir esse caminho e andar nele ou não. E tem muita gente procurando em meios externos. A gente assiste filme, assiste palestra, faz curso. É por isso que as pessoas são tão abaladas pela opinião alheia. É por isso que a gente vive a maior crise de identidade de todos os tempos, chama mídia social. A gente mede a nossa relevância pela quantidade de likes e seguidores que a gente tem. Isso é um absurdo, é a maior estupidez do mundo, porque talvez você tenha sido chamado para fazer a diferença na vida de uma pessoa, talvez o seu chamado seja ser mãe, e o maior alvo do seu chamado são os seus filhos. E você fica se comparando com a apresentadora da televisão ou a popstar que canta música, porque ela tem 1 milhão de seguidores e ela é relevante. Ela não é irrelevante, ela só faz barulho. Barulho não necessariamente quer dizer relevância. Então você precisa lembrar disso. Qual é o seu chamado? Para que você foi chamado? Qual é a sua missão de vida? Por que você respira? Por que você está roubando meu ar? É a pergunta. Nós temos uma quantidade de ar limitada, nós estamos poluindo o planeta, nós estamos emitindo CO2 todo dia nos nossos carros, o oxigênio puro está acabando. Se você for desperdiçar o oxigênio, morre de uma vez e deixa quem tem propósito viver. Está entendendo? Porque está ficando raro, é igual água. Porque você está tirando água de quem precisa de água para viver. Quem tem propósito, quem vai fazer a diferença, quem vai transformar o mundo num lugar melhor, quem vai botar mais água no mundo para poder distribuir de novo. Quem vai botar mais riqueza no mundo para poder distribuir de novo? O propósito não se encontra, ele se descobre. O propósito está lá dentro. O propósito está aqui dentro de você. É uma busca interna que você precisa fazer. Se você nunca fez isso, eu te aconselho a tirar uns 3, 4 dias de férias, desliga o seu celular, vai para o meio do mato, vai para a praia. Você tem um negócio que ajuda você pisar na terra, pisar no mato, vai para a praia, vai para o meio do mato, vai para onde você quiser e fica lá e não sai de lá enquanto você não entender de Deus para que você foi chamado. Faz igual Moisés, bate o pé e fala assim, se você não for, eu não vou. Você precisa entender para que você foi chamado. Já deu a hora, já chega de viver vida insignificante, de acordar todo dia sem saber por que você acordou. De querer agradecer a Deus. Deus, obrigado porque hoje você me deu vida. Para quê? Se Deus te perguntar para quê, você não tem resposta. Isso não é bom. Propósito, outra coisa que eu aprendi sobre propósito. Propósito é um fundamento firme. Porque quem tem propósito não se abala facilmente. Quem tem propósito não se abala facilmente. Você quer ver um negócio? Eu tive uma conquista, eu e minha esposa tivemos uma conquista essa semana. Nós compramos uma casa própria. Aleluia, glória a Deus. Deus tem nos prosperado. Olha só que coisa interessante.
A gente chegou no Brasil, a gente tinha algumas propriedades, mas nenhuma casa própria. Compramos um terreno, mas ninguém mora no terreno, só o pessoal que faz ocupação, né? E aí a gente não podia fazer ocupação no terreno onde eu comprei, que era um bairro meio elitizado e tal, enfim, deu um passo maior que a perna, né? Normal. E aí não consegui construir lá, também não liberou para construir, e aí Deus abençoou, e enfim, compramos uma casa. Para comprar essa casa, eu precisei me desfazer do meu carro. Quem viu meu carro aqui quando eu comprei há uns 5 meses atrás? É um carrão, não era? Não era um carrão? Bom, eu acho que é um carrão. Não era uma BMW, mas para mim era um carrão. Eu que estava acostumado a andar de Uber e de Fiat Uno emprestado, estava tranquilo, estava benzão. Estava me achando. Pagamos prestação, mas estava me achando. Precisei me desfazer do meu carro. Aí peguei um carrinho mais velho. Quando você pega um carrinho mais velho, o orgulho do homem faz o quê? Murchou. Murchou. O carro não funciona do jeito que o meu funcionava, não tem a telinha. Você sabe o que eu mais senti falta? É a telinha do iPhone no carro. Não é nada do carro confortável, é a telinha do iPhone de apertar o botãozinho. Não tem. Não tem. O carro que eu estou agora é muito melhor do que eu estava antes desse carrão que eu tinha comprado. Mas a gente tem a péssima mania de exaltar o negativo e esconder o positivo. Eu devia estar celebrando, Deus, aleluia, que eu comprei uma casa, mas eu estou reclamando do carro. É assim também com você? Sabe por que isso acontece? Porque a gente desvia do propósito. E quem desvia do propósito, tropeça nos prazeres. Está entendendo? Porque eu estava aqui, o carro me dá prazer, o carro é legal, o carro é confortável, o carro é isso, o carro eu viajo. Cara, eu comprei uma casa. Mas eu estou pensando no carro. Por quê? Porque eu desviei do propósito. Meu propósito não é comprar casa. Meu propósito também não é andar de carro novo. Meu propósito é pregar a palavra de Jesus, fazer discípulo e plantar a igreja. Então eu tinha que chegar aqui. Quando eu cheguei aqui de manhã, eu estava focado aqui. Aí algumas pessoas que me conhecem há muito tempo falam assim, você está estranho. Eu falo, estou estranho, porque eu estou brigando comigo mesmo. Porque eu não posso deixar uma estupidez dessa tirar o meu foco. Porque o meu foco é pregar o evangelho, fazer discípulo e plantar a igreja. Esse é meu chamado, eu acordo todo dia para isso, e você? Será que você não está tropeçando demais nos prazeres da vida? Será que não é o caso que você se perdeu do seu propósito? Ou talvez nunca achou o propósito? Por isso a gente fica nessa busca de prazeres, nesse consumo de dopamina constante, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. Eu podia falar que isso aí é doença do século, mídia social, mas não é não. Isso é falta de vergonha na cara, porque a gente não parou e falou assim, Deus, qual é o meu propósito? É isso. Deus tem um propósito para mim e para você. Tem duas maneiras de você olhar para a vida. Uma maneira que você pode olhar para a vida é falar assim, eu sou mais um entre 7 bilhões. Essa é uma maneira. Eu sou mais um entre 7 bilhões. A outra é, eu sou o único entre 7 bilhões. É o mesmo olhar. É a mesma situação. Duas maneiras de ver. A primeira é, eu sou só mais um. Se eu não fizer, outro faz. Não vai fazer diferença. A outra é, eu sou único, só tem eu. Às vezes minha esposa fala assim, só tem você para fazer isso, só tem eu. Ninguém mais pode fazer? Não, ninguém mais pode fazer. Porque eu sou fominha de bênção. Então, se alguém quiser roubar minha bênção, eu saio no tapa. Porque só tem eu. Eu não vou deixar outra pessoa chegar assim, não, eu vou fazer na frente dele. Não, eu vou. Os irmãos que pintaram o muro ali e fizeram o negócio ali, fizeram na minha frente. Tudo bem que eu dei uma relaxada, né? Eu estava nesse rolo de casa e eu deixei eles fazer. Mas eu sou fominha. Se deixar eu correr, eu vou correr. Fominha de bênção. Se está no meu propósito. Agora, se não está no meu propósito, minha esposa tem um outro problema comigo, que ela fala assim, mas você é muito egoísta, você só faz o que você quer. Não é só faço o que eu quero, não. Só faço o que está alinhado com o meu propósito. Não tem nada a ver com o meu propósito, eu não perco tempo. Não quero saber. A minha vida é chata, eu falei isso para vocês aqui um tempo atrás. Às vezes a gente para ver o Netflix, que a gente está cansado, vamos ver o Netflix. No momento que ela cochila, eu mudo o Netflix e vou ver mensagem, eu vou estudar, porque é meu propósito. O único momento que eu fico perdendo tempo na frente do Netflix é quando eu estou na deprê, que acontece uma vez a cada 38 anos. Depois não dá tempo. Porque quando eu troquei o carro, entrei numa leve depressão, mas já passou. Já passou. Trabalho tem a ver com meta. Eu não sei se no seu trabalho tem meta. Quem é que tem meta no trabalho? Quem é que tem meta no trabalho? Você sabe o que a meta faz? A meta cria uma sensação momentânea de prazer. Uma sensação momentânea. Minha meta é vender 2.000. Você vende 2.000, o que acontece com a meta? É igual a Dilma, né?
Se bater, dobra a meta e tal. Todo trabalho é assim. O trabalho, ele cria uma falsa sensação de prazer momentâneo porque ele tem meta. O que é diferente do propósito. Trabalho tem a ver com meta e cumprir meta. Propósito tem a ver com deixar legado. Vai muito além. Legado é aquilo que você deixa que vai além de você. É aquilo que está muito além do que você pode imaginar. É aquilo que quando você morrer, as pessoas vão falar a respeito disso. Eu, por exemplo, quando eu acordo de manhã, eu sento na beirada da minha cama e eu falo, Deus, hoje eu acordei de novo, eu preciso fazer discípulo, pregar o evangelho, plantar a igreja. A missão da igreja, que a gente repete aqui tantas vezes, né? Para que a gente existe? Por que a gente existe como igreja? Para apontar para Jesus. No meu epitáfio, lá no meu enterro, no dia do meu enterro, eu quero que escreve lá assim, ó, esse cara me mostrou Jesus. Só isso. Não quero saber quantos prédios você ganhou, quantos prédios você comprou, quantas casas você construiu, quantos orfanatos você abriu, não. Esse cara me mostrou Jesus. Meu propósito. Qual que é o seu propósito? Propósito tem a ver com legado. Propósito, uma das últimas, estou acabando já. Propósito não pede permissão. Propósito não pede permissão. Eu cansei já de ver pessoas chegam aqui na igreja, eu vou falar de igreja porque é o que tem a ver comigo, né? Se fosse em outras áreas, eu ia usar outras áreas. Pessoas chegam aqui na igreja, cara, eu sei fazer isso, isso, isso. Posso fazer? Não entendeu o propósito. Porque você sabe fazer, você pega e faz. Propósito não pede permissão, propósito cria espaço. Se você tem um propósito claro, na hora que você começa a colocar em prática, ele cria espaço para você. Os invejosos vão saindo do caminho porque não aguentam. E as pessoas que têm mentalidade de reino, dá a mão para você. Fala, pô, esse cara é bom de pintar a parede, eu vou ajudar ele. Eu vou lixar a parede para ele. Pô, esse cara é bom de fazer artesanato, esse cara é bom de pregar, eu vou dar a mão para ele. O que eu posso fazer para te ajudar a pregar? Não, esse cara é bom de música, o que eu posso fazer para melhorar as condições para você cantar para você? O que eu posso fazer? Esse cara que é bom de hospitalidade, ele recebe bem as pessoas, eu vou sair do caminho dele, não quero nada com essa porta. Por quê? Quando você tem um propósito claro, o propósito cria espaço. Propósito cria espaço. Propósito não pede permissão. Aqui na capela, nunca peça permissão para fazer nada. Presta bem atenção no que eu estou te falando. Nunca, Pedro, posso fazer isso? Eu não sou seu chefe, eu não sou seu pai, eu não tenho filho desse tamanho. Segue a visão, o nosso caminho é apontar para Jesus. Se o que você está fazendo está apontando para Jesus, está alinhado com a visão, põe em prática e mete bronca. Esquece o mimimi, pastor não vai te ligar. As pessoas não vão ficar fazendo visitinha para você. No máximo, quando você estiver morrendo no hospital, a gente vai lá para cumprir tabela. Nós não vamos ficar fazendo visitinha, tem grupo de conexão para isso. Você vai no grupo de conexão, você cria a igreja e aí você multiplica. Sabe por quê? Você não sabe se eu estou aqui amanhã. O meu propósito não pode morrer comigo. Você não sabe se eu vou estar aqui amanhã. Então, se eu não estou aqui amanhã, não tem como eu ir lá na sua casa. Eu vou na casa dos meus amigos. Se você quiser ser meu amigo, você chega mais próximo. E está tudo bem se você não for amigo do pastor da igreja, porque você tem as suas próprias amizades. Cresce, seja adulto. Você não precisa ser amigo de todo mundo. Você é irmão de todo mundo, você foi chamado para amar todo mundo, mas você não precisa ter afinidade com todo mundo, não, gente. Tem gente que tem filho, eu ando, por exemplo, às vezes eu vou sair com a galera aqui depois do culto, ninguém tem filho. Você acha que é fácil para eu e minha esposa levar nossos filhos lá? A Isabel está dormindo na cadeirinha enquanto a gente está comendo pizza. Não é a mesma coisa, eu já estou velho. Eu saio daqui, eu vou para casa da Fernanda e do Washington, que também estão velhos já. Só o Washington. A Fernanda não, a Fernanda está nova. Eu vou para lá. Por quê? Porque lá a gente fica de boa. Se você quiser ir, vai também, que eles são hospitaleiros, vai tudo para a casa deles. Mas nós vamos ficar lá, nós não vamos ficar saindo para comer hambúrguer. Um dia, se eu deixar as crianças com alguém, daí eu vou sair. Mas esquece esse negócio de ficar pegado. O pastor não fala comigo, o pastor não me liga e tal. Gente, vamos amadurecer. Nós temos uma missão mais importante que é apontar para Jesus, amém? Vou passar para o texto aqui, que é melhor. Propósito, última coisa. Propósito é aquilo que você faz de melhor com menos esforço. Propósito é o que você faz de melhor com menos esforço. Se você precisa fazer muita força, você pode ter certeza que não é seu propósito. Pode ter certeza. Às vezes os meninos me chamam para jogar basquete aqui, né? Eu já tem 5 anos que eles me chamam para jogar basquete, eu nunca fui. Nunca fui. Porque eu falo para eles, cara, vocês não estão no mesmo nível que eu. Eu não sei brincar. Eu não sei brincar, igual o triatlon, né? Não sei brincar. Aí fica nessa brincadeira aí. Mas você reparou, por exemplo, eu vou falar um negócio para vocês, não entenda isso como arrogância, tá? Eu amo pregar. Está no meu DNA. Às vezes eu paro para ver um vídeo de alguém falando qualquer coisa em público, eu estudo
a velocidade em segundos de cada passo que eles dão. Porque eu quero aprimorar minha arte. Para mim é fácil, eu não faço força para pregar. Isso não é arrogância não, tá? Isso é meu chamado, é meu dom. Talvez você tenha outro dom. Talvez você tenha o dom de pregar até melhor que eu. Quantos pregadores a gente teve aqui que tem o dom deles natural? Natural é muito maior do que todo o esforço que eu já fiz. Eu vi ótimos pregadores aqui. Eu tenho certeza que se esses caras trabalhassem para isso, eles vão me superar em 1000 vezes. Agora, eu fiz um voto comigo mesmo. Se esse negócio é o meu chamado, ninguém vai trabalhar mais pesado que eu. No meu chamado, ninguém trabalha mais pesado que eu. Várias vezes eu fiz desafio com a galera. Ninguém vai ler mais livro que eu, os meus amigos. Ninguém vai gastar mais horas estudando pregação do que eu, porque é o meu chamado. Ninguém consegue, na hora, se você falar assim, eu estou indo ensaiar minha mensagem, gastei 20 horas, eu já gastei 30 essa semana. Porque é o meu chamado. É assim que a gente exercita e aprimora o nosso chamado. É o que você faz melhor, com menos esforço. E aí, sobre o chamado, para a gente terminar, eu quero terminar com esse texto de Atos. Atos, capítulo 20. Abre aí na sua Bíblia. Atos, capítulo 20. Posso demorar mais 15 minutos? Posso? Que horas são? 11h15. 11h30 a gente acaba. Bora? Vamos? Estão comigo? Show. Atos capítulo 20. A história de Atos capítulo 20 é o seguinte. O livro de Atos inteiro é fascinante. Grande parte do livro de Atos é a vida de Paulo. Mas, particularmente nesse ponto, Paulo está chegando no fim da carreira dele. Paulo está prestes a se despedir. Está prestes a ser preso, morrer. E parece que ele sabe. Se você ler na sua casa com calma, eu faço esse convite para você. Leia na sua casa com calma, Atos capítulo 20 inteiro. Eles chegam numa cidade, pregam numa cidade, o pessoal acendeu um monte de lâmpada no terraço, aquele gás todo deve ter tomado conta do lugar, e um moleque dormiu na janela, capotou, caiu, morreu lá embaixo. Você conhece essa história? A história do Eutico? O cara morreu lá, aí Paulo desce, fala, morreu não, está dormindo, ressuscita ele. Mais natural de tudo, né? E aí ressuscita ele, e parte dali ele fala, vamos embora. Aí eles partem para outra cidade. Para resumir a história, eu não vou ler o capítulo inteiro, para resumir a história, eles vão para uma cidade chamada Troas. Nessa cidade de Troas, é muito provável que é ali que Lucas entende que Paulo era o cara mesmo. Até então ele estava ali acompanhando, mas é muito provável que é ali que ele entende que Paulo era o cara. E aí nessa cidade, Paulo ia pegar um barco para ir para uma outra cidade chamada Miletos. O nome da cidade você não precisa gravar, mas só entenda o seguinte, dá muito tempo de barco, muito tempo. Eu não vou fazer conta aqui. Mas a pé dava 3 dias, andando direto, sem parar. Eu não sei quanto tempo Paulo andou, mas a pé dava 3 dias. Estava todo mundo preparado para ir para o barco. Aí Paulo falou assim, não, vou a pé, pode ir. Eu vou a pé, pode ir. Aí eu passei a semana inteira, para você ver o detalhe que eu fico preocupado, eu passei a semana inteira tentando descobrir por que Paulo foi a pé. Pasmem, não existe nenhum comentário no mundo que eu tenha pesquisado que explica por que Paulo resolveu ir a pé. Ou de cavalo, seja lá o que for, mas, enfim, muito mais esforço. Aí eu vou fazer uma conjectura aqui. Eu acho, tá? Isso não é Bíblia, eu acho que Paulo, por já saber o que estava acontecendo, isso alguns teólogos dizem, ele pressentia que estava chegando no fim, ele foi refletir sobre o chamado dele. Aquela última reflexão que a gente faz no leito de morte, fala assim, será que o que eu fiz valeu a pena? E aí ele vai andando. 3 dias depois ele encontra com o pessoal nessa cidade, em Miletos. Miletos era perto de Éfeso. Em Éfeso ficou um cara muito querido de Paulo, chamado Timóteo. Era o aprendiz dele. Lembra que eu falei semana passada aqui e tal? Aí ele manda chamar os líderes da igreja de Éfeso e fala, vem todo mundo para cá, todo mundo para cá. E aí eles vêm, todo mundo na praia, e Paulo faz um último discurso para eles. Nesse último discurso, Paulo fala inúmeras coisas, vai vir gente no meio da igreja, vai falar coisa errada e tal. Mais uma vez, você pode ler Atos capítulo 20, é lindo, é fantástico. E se você ler com a perspectiva certa, cara, você vai chorar. É muito legal. Mas eu quero focar numa parte do texto só, que é do versículo 17 até o versículo 24. Tá? Atos capítulo 20, versículo 17 até o 24. Nós vamos ler? E aí depois eu vou explorar algumas coisas bem rápido. Atos capítulo 20, versículo 17 até o versículo 24. Versículo 13 ele começa contando a história, que eles foram lá para Miletos e tal, por aí vai. Versículo 17 diz assim, ó, na cidade de Miletos, Paulo mandou chamar os líderes da igreja de Éfeso para se encontrarem com ele.
Quando eles chegaram, Paulo disse: vocês mesmos sabem como eu tenho vivido entre vocês desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia até agora. Eu vivi servindo o Senhor com toda humildade, com lágrimas e comprovações, devido às conspirações dos judeus contra a minha vida. E vocês também sabem que nunca deixei de dizer a vocês qualquer coisa que seria para o seu bem, ensinando publicamente e de casa em casa. A minha mensagem para o judeu e para os que não são judeus tem sido a mesma, que eles precisam se arrepender dos seus pecados e voltar a Deus e ter fé em nosso Senhor Jesus. Está básico aqui, né? Claro. Mas agora eu estou indo para Jerusalém, obrigado pelo Espírito, sem saber o que pode acontecer comigo lá. E a não ser o que o Espírito Santo tem me avisado, que em toda cidade, cadeia e sofrimento me esperam. Mas eu não me importo e nem considero que a minha vida tenha valor algum para mim mesmo. O mais importante é o quê? Que eu complete a minha corrida e o ministério que o Senhor Jesus me deu de testemunhar as boas novas da graça de Deus. Essa frase me deixa perplexo. Toda vez que eu leio isso daqui, eu choro. Não sei se é de raiva, de inveja, eu não sei o que é. Eu não considero a minha vida importante para nada, a não ser que eu complete a corrida e o ministério que Deus me deu. Paulo fala para Timóteo várias vezes, quando você lê 1º e 2 Timóteo, ele fala pelo menos umas 3 vezes, fala: Timóteo, combata o bom combate. Timóteo, ele usa essa expressão, completa a corrida. Eu não consigo entender como alguém consegue viver da maneira que Paulo vivia. Essa semana, pesquisando isso tudo, eu parei, eu falei, eu vou estudar. Eu estudei tudo que eu tinha que estudar, eu lembrei do filme do Paulo no Netflix, que eu já devo ter assistido umas 4 vezes, e aí eu botei o filme de novo. Quem é que já viu o filme Paulo, o apóstolo Paulo, no Netflix? Cara, se você não viu, vá para casa e vê hoje. A cena que ele está andando no jardim, depois dele ter sido esculachado, depois ele ter sido chicoteado, depois dos cristãos terem sido mortos lá nos Jogos Olímpicos, lá do imperador, a cena dele andando com Lucas no pátio. Aí ele fala para Lucas assim: cara, se a gente viver, a gente é de Deus, se a gente morrer, a gente é de Deus, vivendo ou morrendo, a gente é de Deus. Aí Lucas fala assim, é uma pegada sarcástica, né? Lucas fala assim: gostei dessa frase, vou terminar com ela, que você vai ficar bem, seu discurso vai ficar bonito. Aí Paulo vira para ele, Lucas é mais alto que Paulo, eles estão bem próximos um do outro, ele fala assim: que tal essa? Já não vivo eu, Cristo que vive em mim. Aí Lucas fala assim: essa aí é melhor. Isso virou um texto de Gálatas. Essa frase, já não vivo eu, é Cristo que vive em mim, é um abandono completo das minhas vontades. Eu não consegui entender até hoje. Eu tenho 38 anos de idade, eu me converti quando eu tinha 18, são 20 anos de evangelho, 20 anos de pregação. Eu me converti e fui pregar. Eu não consegui entender essa frase até hoje. Eu quero muito chegar no ponto de viver como Paulo. Eu não sei se Paulo foi casado, se ele ficou viúvo, se ele sempre foi solteiro, se ele tinha filho, se ele tinha parente, se ele tinha alguém que ele... Mas o cara fala: eu não considero a minha vida nada. O cara está preso e o povo vem libertar ele, como é essa cena que é inventada no filme, porque isso não aparece na Bíblia, mas a gente não sabe se aconteceu mesmo ou não. Mas o povo chegar numa revolta, matando guarda, Paulo olhar para cima, o que é bem entendível e plausível que acontecesse, se a gente entendesse a vida de Paulo. Ele fala assim: vocês vêm em nome de quem? Em nome de Jesus, Paulo, vamos embora. Em nome de Jesus vocês vêm com espada? Não vou não. E ele fica preso, tendo a oportunidade de ir embora. Aí depois ele escreve para os filipenses dizendo o seguinte: eu quero que vocês saibam que o que me aconteceu, o fato de eu estar sendo preso, foi bom para o evangelho. Eu não consegui chegar nesse nível ainda. O cara declarar que a vida dele não vale nada, esse texto que a gente acabou de ler, às vezes passa despercebido, porque Atos é um livro muito corrido, você lê como se fosse uma história, passa corrido. Mas eu quero que você preste bastante atenção nessas coisas que eu vou te falar, porque se você quiser caminhar conosco aqui na capela, enquanto igreja, se você quiser falar assim: ó, eu vou ser igreja com esse povo que fala que não vai fazer visita para mim, que fala que o pastor da igreja não existe, que o pastor é Jesus, esse povo maluco, que foca no propósito, mas abraça o processo, aí entra gente tudo torta na igreja, e aí aparece gente com problema de droga, problema de álcool, problema de identidade sexual, aí um sobe aqui, o outro volta para lá. Que igreja maluca é essa? Se você quiser andar com a gente,
Você precisa entender isso aqui. Eu considero a minha vida nada. Eu não estou preocupado com a sua opinião. Eu não estou preocupado com a opinião dos outros pastores. Eu não estou preocupado com a opinião do presbítero, do anjo, do capeta. Não interessa. Não interessa. Eu estou preocupado em apontar para Jesus. O alvo é Jesus. Segue para o alvo e não olha para trás. Esse aqui é o foco da igreja. Ah, não gostei disso. Vai embora. Vai embora. Procura outra. Tem um monte. Agora, se você quiser caminhar aqui, a parada é assim. Pelo menos enquanto eu estiver aqui, né? Se me tirar daqui, aí tranquilo também. Aí vai acontecer outra coisa. Presta atenção nessas coisas que eu vou falar para você que tem a ver com esse texto. No versículo 18 ali, logo no versículo 18, eu quero te dizer o seguinte: quem sabe o seu propósito não precisa se defender. Quem sabe do seu propósito não precisa se defender. Paulo fala assim: vocês sabem que desde que eu cheguei aqui, vocês conhecem meu testemunho. Eu trabalhei pesado, vocês sabem que eu nunca deixei de pregar. Ei, vocês conhecem o meu testemunho. Quem anda comigo aqui há muito tempo, eu não preciso me defender. Quando alguém falar para você assim: o Pedro falou isso, o Pedro falou aquilo. Cara, eu não sou advogado do Pedro, não. Para não falar palavrão aqui, o que o Pedro falou, eu quero apontar para Jesus. Eu estou lá domingo, eu estou no meu grupo de conexão, eu quero amar as pessoas, eu quero distribuir o que eu tenho. E porque o Pedro falou que ele é ser humano, ele erra, ele fala besteira também. Quem tem chamado não precisa se defender. Se tem um negócio que você não vai ver, é eu me defender. Eu não gosto de você, eu acho que você é hipócrita. O problema é seu. Leva para casa e chora no seu quarto e, o pastor da minha igreja é hipócrita. O problema é seu, cara. Eu não vou me defender, eu não preciso me defender. Tem 5 anos que eu estou fazendo isso daqui, 20 anos pregando o evangelho. Por onde você for, se tem um negócio que ninguém consegue me acusar hoje, é de má índole no evangelho. Estou tranquilo. Eu não tenho problema nenhum com isso. Isso não é orgulho falando. Isso é testemunho, isso é fruto. Não tem problema com negócio. E não estou falando isso aqui para descontar em ninguém, não. Estou falando porque eu estou empolgado mesmo. Não é raiva de ninguém. Cara, pode ficar tranquilo. Se alguém falar mal de mim, caga a bolinha e segue o baile. Segue o baile. Quem tem propósito não precisa se defender porque o exemplo fala mais alto. O exemplo fala mais alto. Você não precisa de palavras. Segundo, no versículo 20, o que está escrito no versículo 20 ali, para mim, uma lição quer dizer o seguinte: quem sabe do seu chamado, quem sabe do seu propósito, não recua por nada. Não recua por nada. Está difícil, não tem dinheiro, vamos embora. Eu lembro quando a gente foi para a praça, o irmão falou assim: por que vocês não vão para a praça? Aí eu falei assim: mas na praça não tem cobertura. Ele falou assim: e daí? Me quebrou. E daí? Vamos embora para o sol? Quem estava comigo na praça lembra. E alguns que montavam tenda comigo, que não eram muitos, também lembram. Quantas bolhas a gente teve no pescoço. Enquanto as pessoas estavam segurando guarda-chuva e guarda-sol, a gente estava filmando com a câmera esquentando, não é não, Paulo? A câmera esquentava, mano. A câmera esquentava de tal maneira que ela apagava. O meu iPad apagou várias vezes, muito quente, eu tive que pregar sem nada. Quantas vezes a gente carregou aquela tenda no lombo e a gente ia pregar cansado. Tem 3 dias que eu estou fazendo mudança. Se você botar a mão na minha perna, eu não sinto a minha perna agora. Eu estou aqui, equilíbrio, Espírito Santo puro. Mas eu não tenho o luxo de não pregar o evangelho. Ai de mim se eu não pregar o evangelho com a minha vida. Se o horário de eu pregar o evangelho é domingo de manhã e domingo à noite, eu estou aqui. Pode me carregar, maluco. Se eu não estiver morto, eu estou aqui. Eu fico impressionado com as pessoas que falam assim: não vou na igreja não, porque eu estou cansado. Cansado? Cansado de quê? Você carregou cruz? Você tomou chicotada? Não é possível. Por que as pessoas cansam assim? Com 20 anos de idade. Estou cansado. Minha vida está muito difícil. Você não sabe que a vida é difícil? Pedro, você está comparando a minha vida com as outras? Tô. Lógico que eu tô. Porra. Quem tem propósito, quem tem chamado, não faz questão de condições. A gente vai receber os nossos amigos aqui no aniversário, né? Vem um pastor de Belo Horizonte, vem o Costa de Fortaleza e tal. Você não faz questão de condições. Se tiver carro para buscar, nós vamos. Se não tiver, nós vamos de ônibus e não tem problema. Quem tem propósito não faz questão de condição. Chegou na igreja, mas esse violão aí tá meio ruim. Esse violão aí eu não sei tocar, não. Mano, se você tem propósito, você tem chamado, você toca cavaquinho, você toca berimbau. Mas você louva. Se o seu chamado é louvar, você louva com pandeiro. Você louva a capela. Aleluia! E bora!
Eu não vou participar dessa linha das crianças porque não tem ar-condicionado. Morre! Não tem o cara do YouTube lá que fala, morre, diabo. Pô, não é possível. Não é possível. A gente limpava cocô de gente na praça para fazer culto. Você está reclamando que não tem ar-condicionado? Olha minhas costas aqui, tá molhada. Você está sentadinho aí no conforto. Não, domingo que vem eu não vou vir aqui. Não aguento. Gente, 5 anos. Ou a gente vira essa chave, ou a gente fecha essa porta de uma vez. Não é possível. Você tem que entender o que você vem fazer aqui, cara. Nós não viemos aqui para assistir culto, não. Nós viemos aqui para fazer a diferença. É para quando chegar alguém aqui que não é da igreja, você dá um abraço naquela pessoa e fala, cara, seja bem-vindo. Seja bem-vindo à minha família. Que bom que você veio. Hoje eu vou compartilhar do evangelho com você. Hoje eu vou te dar um abraço. Hoje eu vou ver o que você precisa. Hoje você vai almoçar comigo. Hoje nós vamos passar tempo junto. Hoje nós vamos ver uma palavra de Deus. Pedro vai trazer alguém vai trazer uma palavra de Deus para nós. Hoje essa canção vai mexer com a gente. Nós vamos sair daqui flutuando, levitando, aleluia. Tem que ter um motivo para você fazer isso aqui. Tem que ter um motivo. Você vem para cá para sentar na cadeirinha e me ver pregar, vê do YouTube. Libera o espaço para alguém. Fica em casa. Pregador que faz questão. Quantas pessoas tem na sua igreja? Quando a gente convida alguém e fala assim, quantas pessoas vão, eu já desligo o telefone. Já desligo o telefone. Você imagina se Paulo perguntasse quantas pessoas vão me ouvir pregar? Não ia pregar para ninguém, estava preso. Não ia pregar para ninguém. Versículo 21, terceiro ponto. Quem sabe do seu propósito é sempre claro. Claro. Clareza é uma das características de quem tem propósito. Pedro, você foi chamado para quê? Pregar o evangelho, fazer discípulo, plantar a igreja. Acabou, mais nada. E o resto que você faz? O resto que eu faço é a minha vida. Todo mundo tem uma vida. Mas o meu chamado, se você falar assim, você acorda todo dia. As minhas filhas são mini discípulos. As minhas filhas não são só minhas filhas. Eu estou preparando, eu gosto de dizer que o mundo será um lugar melhor por causa dos filhos que eu vou deixar. As minhas filhas são discípulos de Jesus. Aos poucos eu vou colocando um pouquinho de devocional, aí vem a educação, aí vem a disciplina. Eu não sei se vocês reparam, eu deixo a Isabel aqui livre de propósito. A Bianca estava sentada no banco ali, mexendo no celular. Eu falei, para o celular, levanta e canta. Aí eu vejo o povo na igreja. Outro dia eu estava pregando aqui, eu vi uma pessoa sentada lá atrás, o cara estava sentado assim, ó, escorregando do banco, mais um pouquinho ele deitava no chão. Vontade que eu tinha era pegar esse violão e tacar lá embaixo. Ó. Mas não posso, né? Aí o Espírito Santo veio e falou assim, calma, você já foi assim também, seu... É verdade. Ó, a pessoa que tem propósito é claro, entendeu? Cara, se você perguntar para a pessoa, você vive para quê? Se a pessoa não tem resposta, talvez ela precise de uma jornada para descobrir. Mas se ela começar a encher linguiça, quem não é claro é linguiça, é isso. Qual é o seu chamado de vida? Eu represento... Já viu aquele carro que ninguém entende o que o cara faz quando ele explica a função? É linguiça. Te joga fora. Ninguém segue um líder que não é claro. Ninguém segue um líder que não é claro. Um grande se aqui, tá? Se por um acaso, tá? Por uma coincidência do destino, você está aqui porque você está me seguindo, né? Tomara que não, tomara que você esteja aqui por causa de Jesus. Mas, se você veio, eu gostei do que o Pedro falou e tal, se esse for o caso, já vou quebrar isso aqui agora. Qual que é a clareza? O que eu vou te dar em troca de você me seguir? Nada. Vou te dar nada. Status, dinheiro, nada. Você só vai ficar ruim. Se andar comigo, você só vai conhecer gente ruim. Só prejuízo. Quem é antigo da capela aqui sabe, o cara chegou com 2 carros, você ficou com 1, depois ficou a pé. Todo mundo empobreceu aqui na igreja. É só prejuízo. Por quê? Porque a gente vai falar para as pessoas o seguinte, cara, dá o seu dinheiro que nós vamos retribuir. Aí você fala, mas esse povo é vagabundo, o povo não trabalha, é com eles mesmo que nós vamos retribuir. É muito ruim isso aqui. Muito ruim. Estou sendo claro para você. O nosso objetivo é apontar para Jesus. Se tiver que tirar a roupa do meu corpo, eu vou tirar a roupa do meu corpo para apontar para Jesus. E se você estiver do meu lado, eu vou falar assim, dá essa camisa aí. Que eu já estou sem. Então, estou sendo claro para você, qual que é o objetivo da igreja? É apontar para Jesus. O que Jesus faria? Está claro, ele explica isso. Pediu para dar uma milha, você anda 2. Pediu a camisa, você dá o casaco também. Não é para repartir o que você tem, é para dar o que você tem. Está entendendo? Jesus não fala sobre repartir igual. Você fica com metade do meu arroz, eu fico com metade do arroz. Não, é dar o arroz e você fica com fome, porque você tem mais resiliência. Você comeu ontem, ele não.
Esse é o evangelho de Jesus. Pô, mas o evangelho de Jesus é muito ruim. É ruim mesmo. É ruim mesmo. Tem um jovem que chegou aqui na igreja, ele não está participando muito aqui, não vou falar o nome dele, mas antigamente ele falava assim, pô, Jesus, com a minha vida. Que não posso fazer mais nada. Eu falei, você entendeu. Mas o pessoal lá na rua faz tudo. É o grande ditado da maturidade cristã. Eles podem, você não. Você quer ser referência? Você quer liderar as pessoas? Você quer falar de Jesus? Você quer ser exemplo? Eles podem, você não. É uma vida de privações. Estamos acabando. Versículo 22 e 23. Quem sabe do seu chamado aceita que dói menos. Versículo 23, lê aí. Olha o que Paulo fala. Eu estou indo embora agora para Jerusalém, obrigado pelo Espírito Santo. Obrigado, sem saber o que vai me acontecer lá. A única coisa que eu sei é que o Espírito Santo já me revelou que cadeia e tribulação me esperam. Quem sabe do seu chamado aceita que dói menos. Esse negócio de ficar lutando contra Deus, Deus me chamou para fazer isso, mas as condições não estão perfeitas, blá, blá, blá. Cara, você vai passar apertado, você não vai fazer, não vai realizar seu chamado. Na hora que você encontrar com o seu Senhor Jesus na glória, você vai entrar no céu? Talvez, não sei, vai entrar. Mas na hora que ele falar contigo, fala assim, pô, você vai entrar, mas tu é um arregão, hein? Tipo o Capitão Nascimento. Pô, te dei 70 anos para você fazer um negócio lá na terra e você não fez nada. Vai, entra aí. Você quer entrar no céu assim? Vai, entra aí. Pô, eu quero entrar no céu, tem aquela parada da escola de samba. Pá, 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 chegou o Pedro! Pô, você está sendo meio egoísta, né? Porque entrar no reino do céu, o maior tem que ser menor. Não, mas no meu coração eu fico imaginando aquele coral de anjos cantando. Igual o Lucas gosta na Assembleia, né? Todo mundo acústico, né? Eu lembro que o Lucas uma vez falou que, cara, vai ser maneiro quando não tiver microfone na igreja, só a igreja cantando. Imagina aquele coral de anjos. Chegamos, festa no céu. A gente não fala que tem festa no céu quando o pecador se arrepende? Imagina quando morre alguém, imagina quando encontra alguém com Jesus que passou a vida inteira dedicada para pregar o evangelho. A festa que não é. Imagina quando o Billy Graham morreu, o que não aconteceu no céu? Até o diabo pediu para entrar nessa festa. Pô, tem ingresso para mim aí? Quero ver esse cara aí, esse cara esvaziou o inferno aqui. Estava lotado. O maluco tirou um monte de gente daqui. Você imagina como é que deve ser bom um negócio desse? Quem tem chamado aceita, que dói menos, não fica batendo de frente com Deus. Por último, versículo 24. Quem sabe do seu chamado, quem tem propósito, desenvolve a perspectiva certa. É quando Paulo fala, eu considero a minha vida nada. Isso é a perspectiva certa. Nada material, nada emocional, nada circunstancial abala quem tem propósito. Quando eu citei Timóteo aqui, é agora que vem a ligação das duas coisas. Depois de Paulo ter passado por esse discurso e por essa fase, ele escreveu várias cartas. Uma das últimas cartas que ele escreve são as cartas pastorais para Timóteo. Timóteo e Tito, né, são as cartas pastorais. Nas cartas de Timóteo, ele fala, Timóteo, não esquece da sua fé. Acende o dom que foi colocado sobre você com imposição de mãos. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Não se deixe ser envergonhado pela sua juventude, mas dê exemplo para os anciãos da igreja na sua conduta, na leitura da palavra. Seja preparado, seja um obreiro preparado. Você quer ser um presbítero? Instrua os presbíteros da igreja. Se eles querem ser presbíteros da igreja, eles desejam uma coisa nobre, que eles sejam marido de uma esposa só, governem bem a sua casa, não sejam dados ao dinheiro, não sejam dados ao vinho, não sejam neófitos. Timóteo, ensina essas coisas, porque isso vai lhe fazer bem e vai salvar muita gente. Timóteo, não desiste do seu chamado, Timóteo. E aí, na última carta que ele escreve, quase no último capítulo, ele se despede de Timóteo. E ele fala o que eu acho que todos nós deveríamos falar no fim da nossa carreira. Eu combati o bom combate, eu corri a corrida, eu guardei a fé. Isso é uma vida de quem tem propósito. É uma vida que você passa lutando, mas você sabe que no final você combateu o bom combate. Você correu a corrida do jeito que tinha que correr. E você guardou a sua fé a todo custo. É isso que nós vamos fazer aqui. Essa é a minha oração por você. Se eu pudesse te escrever uma carta, eu escreveria tudo isso que Paulo escreveu, e no final eu não inventaria nenhuma palavra, eu diria, combata o bom combate, corra a corrida, guarde a fé. Amém? Isso é propósito. Essa é a segunda das mensagens para preparar o nosso coração. Na semana que vem,
eu vou causar um reboliço danado aqui. Outro, porque as pessoas vão sair daqui e falar assim, eu sabia que ele era inconstante, controverso, herege. Beleza. Traga quem você quiser. Se a minha vida servir de espetáculo, como Paulo diz, se a minha vida servir de espetáculo para os outros, para a glória de Jesus, tá bom. Semana que vem vai dar caô esse negócio aqui. Mas esse é o nosso objetivo. Eu quero te preparar para a gente celebrar esse aniversário bem. De noite a gente vai ter outro grupo aqui. Eu espero poder entregar para eles a mesma coisa que eu entreguei para vocês. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos porque o Senhor consegue ainda nos lembrar do nosso chamado. A minha oração, Pai, por todos nós aqui, inclusive eu, é que o Senhor nos lembre todos os dias, quando a gente começar a se desviar dos nossos propósitos, tropeçar nos nossos prazeres, que o Senhor nos lembre do porquê o Senhor nos chamou, para que o Senhor nos chamou, o que nós viemos fazer aqui, e que a nossa vida sirva como um sinal que aponta para Jesus. Que tudo que nós façamos seja um sinal que aponta para Jesus. Que todas as nossas atitudes apontem para Jesus. Que o nosso pecado não sirva de tropeço para outros irmãos, mas sim de convicção para nós, para que a gente amadureça, desenvolva santidade e aponte para Jesus. E que a nossa santidade sirva não como um troféu de santidade egoísta, mas como um exemplo para os fiéis que nos acompanham para apontar para Jesus. Que essa igreja, não as paredes, não o sinal, não o chão, não os instrumentos, mas a igreja, o corpo do seu Filho Jesus Cristo reunido aqui nesse lugar, sirva para apontar para Jesus. No nome dele é que a gente ora, o nome que é acima de todo nome, que toda língua confessa e todo joelho vai se dobrar. Nome poderoso de Jesus. Amém. Então, essa foi a palavra. Espero que tenha sido algo bom para você. Espero que a sua experiência tenha sido uma experiência agradável. Espero que tenha nascido no seu coração o desejo de conhecer a capela, de conhecer o nosso espaço. E, além disso, que tenha nascido no seu coração o desejo de estar mais próximo de Deus e de tudo que Ele pode fazer na sua vida. E, para isso, eu venho te convidar a fazer parte da nossa igreja. A capela é uma igreja que tem várias igrejas dentro, as quais nós chamamos de conexão, os grupos de conexão. Aparecerá na sua tela um QR Code agora, você escaneia ele, você vai entrar em contato com a nossa equipe e nós iremos direcionar você para um grupo de conexão. Tem conexão na segunda, terça, quarta, quinta, todos os dias da semana tem conexão. Ou se você não pode ir presencialmente por morar longe, por estar agarrado com alguma coisa do seu dia, não tem problema, nós também temos o Conexão Online. Tem um grupo no WhatsApp, onde todo mundo comenta, todo mundo fala e as pessoas se ajudam. O Conexão serve para isso, então não tenha dúvidas de que você não estará sozinho em momento algum. A família Capela quer estar próximo de você. Também, se você acredita no nosso propósito, se você gostou dessa palavra, se você gostou do que é a capela, eu te convido a contribuir com a nossa obra, eu te convido a contribuir com a capela. Vai aparecer para você alguns QR Codes aqui, vai aparecer o nosso código Pix e se sinta à vontade. O quanto você quiser, não tem obrigação, aqui não tem dogmas quanto a isso. Você pode contribuir alegre e leve, ninguém vai te julgar, pelo contrário, nós só iremos agradecer e dar glórias a Deus pela sua vida. Enfim, é isso, espero que você tenha tido um ótimo domingo, tenha uma boa semana e nos vemos até semana que vem. Tchau! Eu vou ser X1 no basquete, e aí, qual vai ser? Depois você manda pra ele. É esse meu basquete.